O meu segredo quase me destruiu, mas consegui sobreviver. Olá, chamo-me Inês, tenho 34 anos e sou mãe de 2 filhos. Vivo numa pequena vila perto de Leiria, e nos últimos 5 anos a única companhia das minhas noites foi a almofada e o frio do ecrã do meu telemóvel. O meu marido, Antônio, trabalha no estrangeiro para sustentar a nossa família. Tudo que ele suporta longe de casa é por nós, pelos nossos filhos. Mas ele não sabe que, com cada euro que envia, uma parte de mim vai secando lentamente. Não me podem entender se nunca sentiram a sede da solidão, aquele tipo de sede em que até o simples toque do ar na pele parece um erro, um sinal de quanto se anseia por algo que está longe. Tentei ser forte, ocupei-me com as crianças, com as tarefas de casa, com cuidar de mim própria. Mas o corpo tem uma mente própria, um desejo que não se pode ignorar. Aqui, na vila, havia um senhor que trazia o gás até casa, o senhor João, conhecido por todos na aldeia. Tinha cerca de 40 anos, não era bonito, mas tinha uma presença estranha, rude, marcada pelo cheiro a suor e estrada, e braços fortes que carregavam os pesados botijões todos os dias. No início, eu nem lhe ligava, mas com o tempo comecei a reparar no seu andar, no seu jeito. E numa tarde quente, quando fiquei sem gás enquanto cozinhava e as crianças estavam na escola, ele apareceu com o botijão. O suor escorria pelo seu pescoço, tingindo-lhe a t-shirt justa. Perguntou-me se podia ligar o gás, e por alguma razão, talvez pelo calor ou por 5 anos sem um toque, não consegui evitar olhar para suas costas enquanto se inclinava para ligar o regulador. João, chamei, e ele virou-se. Os nossos olhos encontrarão-se, e naquele momento, soube que ele sabia o que eu sentia. O desejo, a sede. Não disse uma palavra, aproximou-se devagar, e quando a sua mão áspera tocou a minha face, senti uma corrente elétrica percorrer-me. Todos os juramentos feitos a Antônio desapareceram num instante. Estava a usar um vestido fino, um daqueles que deixam entrever a pele, e percebi no seu olhar que partilhava o mesmo pensamento que eu. Sem hesitar, beijou-me. Não sei o que me passou pela cabeça, mas não o afastei. Ele apertou-me na cintura, levantou-me e levou-me até a mesa da cozinha. Os seus beijos desceram pelo meu pescoço, e não consegui conter os sons que escapavam. O vestido deslizou pelos meus ombros, e por um momento, deixei-me levar pelo calor que nos consumia. Naquela mesa, naquela cozinha, aconteceu tudo. Foi rápido, cheio de desejo reprimido, exatamente o que o meu corpo precisava. Depois, vestimos-nos em silêncio, sem palavras sobre o que tínhamos feito. Quando ele saiu, fiquei a olhar para o teto, a respirar ofegante, cheia de culpa e prazer. Pela primeira vez em 5 anos, senti-me viva, mulher. À noite, não consegui evitar sorrir ao lembrar-me do que tinha acontecido. No dia seguinte, para minha surpresa, João voltou. Mesmo sem eu ter pedido, disse que o marido dele tinha saído e ele sabia que eu não o mandaria embora, porque precisava dele. As crianças estavam na escola, e desta vez levei-o para o meu quarto, o quarto onde tantas vezes chorei pela ausência de Antônio. Enquanto sentia o seu peso sobre mim, o telemóvel tocou na mesa de cabeceira. Quis ignorar, mas João parou e olhou para mim. Talvez seja importante. Tremi ao atender. Do outro lado, a voz doce de Antônio, cheia de amor, que só aumentava minha culpa. Tentei disfarçar, inventei desculpas, mas João não parava. Continuou a tocar-me, e eu gemia baixinho, perdida entre o desejo e a traição. Antônio perguntou se eu estava bem, desconfiado da minha voz alterada e dos sons estranhos. Eu neguei tudo, prometi que estava sozinha, embora a verdade fosse outra. Ele disse que me amava e desligou, e João sorriu, sabia que me tinha conquistado por completo. A partir daí, os encontros tornaram-se frequentes, às vezes de madrugada ou ainda com as crianças a dormir. A sensação de ser desejada era viciante, e mesmo sabendo que era errado, não conseguia parar. Mas o que começou como um escape tornou-se uma obsessão. João não aceitava um não. Ficava irritado quando eu tentava pôr limites e olhava para mim como se eu fosse dele, não de Antônio. Comecei a ter medo. O homem que pensava que me traria alívio tornou-se a fonte do meu maior pesadelo. Para fugir a esta loucura e proteger a minha família, tomei uma decisão. Durante uma videochamada com Antônio, desabafei sobre o barulho dos vizinhos e a falta de paz. Ele acreditou e prometeu mandar dinheiro para um depósito numa nova casa longe dali, onde poderíamos começar de novo. Em poucos dias, arrumei as nossas coisas, sem contar a João. Queria deixá-lo para trás, acreditar que o novo começo apagaria o que tinha acontecido. No dia da mudança, enquanto o caminhão se afastava, olhei para trás e vi João encostado sua mota, a olhar para mim.
O seu olhar fixo fez-me perceber que, por mais que fugisse, ele não me largaria assim tão facilmente. Continue. A mudança para a nova casa foi como respirar pela primeira vez depois de um longo mergulho. Aqui, na aldeia de Pombal, o ar era fresco, e o silêncio envolvia cada recanto da nossa nova vida. Antônio e eu estávamos determinados a começar de novo, longe das sombras que o passado tinha lançado sobre nós. Troquei o número do telemóvel, procurei um novo fornecedor de gás, alguém que não conhecesse João, alguém que não trouxesse à tona os fantasmas da minha fraqueza. Cada toque na porta fazia meu coração acelerar, temendo que fosse ele, com seu olhar possessivo e o seu sorriso ameaçador. Os meses passaram cheios de tensão e medo. Evitava sair sozinha, mantinha as portas trancadas e os olhos sempre atentos à rua. A paranoia instalou-se no meu peito, e cada ruído fazia-me estremecer. Mas, acima de tudo, ansiava pelo regresso de Antônio. O dia em que ele voltaria para casa parecia distante, mas era a luz no fim do túnel que me dava forças para continuar. Finalmente, Antônio regressou. Vi-o no portão da nossa nova casa, e não consegui conter as lágrimas que correram pelo meu rosto. Corri para os seus braços, sentindo a segurança e o amor que há tanto tempo me tinham faltado. Ele perguntou-me por que chorava, e eu apenas consegui responder que estava feliz por ele estar ali. Por dentro, desejava contar-lhe tudo, pedir-lhe perdão, confessar o peso que carregava no coração. Mas o medo do julgamento e da dor guardaram as minhas palavras. Desde o seu regresso, João desapareceu como se tivesse sido varrido pelo vento. Não o vi, nem ouvi falar dele. Antônio e eu retomamos a nossa rotina, e a nossa intimidade voltou a florescer. As noites tornaram-se momentos de reencontro e prazer, e, apesar de todos os erros do passado, consegui sentir novamente o calor do amor verdadeiro. No entanto, sempre que passava pela cozinha e via o botijão de gás no armário, uma sombra cruzava o meu pensamento. Recordava as mãos ásperas de João, o seu toque que me fez sentir viva e ao mesmo tempo perdida. Esforcei-me para esquecer, para não deixar que a culpa e o desejo me consumissem, porque sabia que o meu lugar era ao lado de Antônio. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos lembrar do passado quando menos esperamos. Numa tarde, ao regressar do mercado, o meu mundo parou diante do portão de casa. Lá estava João, encostado à sua mota, com o seu olhar fixo em mim. O medo apertou-me a garganta, e as mãos que seguravam as sacas do mercado começaram a tremer. O que ele queria? Como tinha encontrado o nosso novo lar? E, acima de tudo, o que faria agora que sabia onde eu estava? Antes que pudesse reagir, vi Antônio a chegar. Para minha surpresa, os dois homens cumprimentaram-se com um sorriso largo, como velhos amigos. Apertei os lábios, incapaz de respirar, enquanto os via apertar as mãos. As mãos que me tinham segurado nos momentos de fraqueza agora se tocavam em sinal de amizade. O choque foi tão grande que larguei as sacas no chão. Antônio, sem perceber o meu desespero, disse: "Ah, João, que bom ver-te. Estava a precisar de alguém para verificar o gás. Disseram-me que eras o melhor." João olhou para mim com um sorriso enigmático, um sorriso que fez todos os pelos do meu corpo ficar em pé. "Está tudo seguro, senhor Antônio. A tua esposa está segura aqui", disse ele, com um tom que mais parecia uma ameaça disfarçada. Senti que o chão fugia debaixo dos meus pés. Como podia Antônio confiar naquele homem? Como podia eu esconder-lhe o que tinha acontecido? E pior, como poderia fugir agora que o passado me tinha alcançado de forma tão cruel e inesperada? Continue. Aquela tarde transformou-se num pesadelo que eu nunca poderia prever. O sorriso de João, tão familiar e ao mesmo tempo ameaçador, ficou gravado na minha mente como um aviso silencioso. Antônio, alheio ao que se passava dentro de mim, continuava a falar com ele como se fosse um velho amigo de infância, o que só aumentava o meu desespero. Naquela noite, enquanto Antônio adormecia ao meu lado, o medo não me deixou pregar olho. Cada som lá fora fazia-me estremecer, e a presença invisível de João parecia pairar dentro de casa, como uma sombra que não se podia afastar. Tentei convencer-me que tudo era fruto da minha imaginação, que Antônio não podia ser tão ingênuo, que o homem que me havia destruído estava agora a usar a confiança do meu marido contra mim. Nos dias seguintes, João passou a aparecer com mais frequência, sempre com aquela falsa cordialidade que me fazia querer gritar de raiva e medo. Antônio continuava a vê-lo como um vizinho prestável, um homem confiável. Eu, por outro lado, sentia-me cada vez mais presa numa teia que eu mesma tinha ajudado a criar. O pior foi quando João começou a insistir em entrar em casa para verificar o gás, para garantir a segurança da família.
Antônio, confiante, aceitava sem questionar. E eu, impotente, vi aquele homem cruzar a porta do nosso lar, aquele espaço que eu tanto queria proteger. Dentro de mim, uma batalha feroz acontecia, entre o desejo de manter a paz e a necessidade de proteger o meu casamento e a minha família. Numa dessas visitas, quando João entrou no quarto sem pedir licença, senti o coração acelerar. O seu olhar fixo, o modo como se aproximava, tudo fazia-me reviver momentos que eu queria esquecer. Tentei manter a calma, mas a tensão era insuportável. Antônio estava fora, e eu estava sozinha com aquele homem que era a personificação da minha culpa e medo. Ele aproximou-se devagar, e a sua voz baixa sussurrou palavras carregadas de intenções. Por um momento, quase cedi novamente, presa entre a necessidade e o medo. Mas o som da chave na porta, que indicava a chegada de Antônio, fez com que João se afastasse, deixando um rastro de ameaça no ar. A partir daí, percebi que não podia mais continuar assim. A minha vida estava a ser consumida por um segredo que me destruía por dentro, que ameaçava destruir a família que eu tanto amava. Precisava de encontrar uma forma de pôr um fim a tudo isto, de recuperar o controle da minha vida, antes que fosse tarde demais. Foi então que tomei a decisão de confrontar Antônio, de lhe contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Sabia que isso poderia partir o nosso mundo em pedaços, mas também sabia que a mentira e o silêncio não eram uma solução. Preparei-me para a conversa mais difícil da minha vida, com o coração apertado e a esperança frágil de que o amor que nos unia fosse forte o suficiente para sobreviver à tempestade que se aproximava. Continue. Acordei naquela manhã com o peso da decisão a esmagar-me o peito. A verdade precisava de ser dita, por mais que temesse as consequências. No pequeno quarto que Antônio e eu partilhávamos na nossa casa em Pombal, o ar parecia denso, como se o silêncio guardasse segredos prestes a serem revelados. Vesti o vestido que ele mais gostava, um que realçava as minhas formas sem ser demasiado provocante, e ajeitei o cabelo, tentando encontrar coragem no espelho. Quando Antônio desceu as escadas, preparei-me para o pior. Sentei-me à mesa da cozinha, as mãos trêmulas segurando uma chávena de café que já estava fria. Comecei a contar-lhe tudo, os anos de solidão, o encontro com João, as noites roubadas, a culpa esmagadora que me consumia. A sua expressão mudou lentamente, da surpresa ao choque, e finalmente a uma dor profunda que me cortou a alma. O silêncio instalou-se entre nós, pesado e sufocante. Antônio não disse nada de imediato. Levantou-se, caminhou até a janela e ficou a olhar para o horizonte. Eu esperava uma tempestade de palavras, um grito de raiva, mas ele apenas respirava fundo, lutando contra os seus próprios demônios. Finalmente, virou-se para mim e disse, com a voz embargada, Inês, precisamos de tempo. Tempo para curar, para entender, para decidir se podemos continuar. Nos dias que se seguiram, a nossa casa tornou-se uma prisão de emoções contidas. Antônio evitava o meu olhar, e eu sentia o peso do meu erro a crescer a cada segundo. João continuava presente na minha mente, uma sombra que me impedia de encontrar paz. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma centelha de esperança. Talvez, com esforço, pudéssemos reconstruir o que foi quebrado. Decidi enfrentar João, para pôr um ponto final àquilo que ele tinha começado. Um dia, quando ele apareceu para mais uma entrega de gás, encontrei-o na porta com uma determinação que ele não esperava. Olhei-lhe nos olhos e disse, firme, João, isto tem de acabar. Não quero mais nada contigo. Por favor, respeita a minha família. Ele sorriu, um sorriso frio, e respondeu, Inês, tu já me pertences. Não vais conseguir livrar-te tão facilmente. A ameaça nas suas palavras fez-me recuar, mas a minha determinação permaneceu firme. Sabia que não podia ceder, que o meu casamento e a minha dignidade estavam em jogo. Antônio, apesar da dor, começou a mostrar sinais de querer lutar por nós. Procurou aconselhamento, tentou compreender a minha fraqueza e perdoar. Eu, por meu lado, prometi a mim mesma que não deixaria mais que a solidão me destruísse, que lutaria para ser a mulher e esposa que ele merecia. Mas o passado, como uma tempestade, raramente desaparece sem deixar marcas. E a presença de João continuava a pairar sobre nós, uma ameaça silenciosa que poderia destruir tudo o que tínhamos conseguido reconstruir. Continue. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada no sofá da sala, sentia o peso do silêncio entre mim e Antônio, que estava no quarto, aparentemente a tentar dormir. O nosso casamento, que antes parecia tão forte, agora parecia um fio fino prestes a partir. O medo e a culpa enchiam cada espaço do meu ser, e eu sabia que esta história ainda não tinha chegado ao fim. Na manhã seguinte,
Antônio decidiu que tínhamos de mudar a nossa rotina para tentar ultrapassar aquele momento difícil. Começamos a sair mais, a passar tempo com os nossos filhos no parque e a redescobrir pequenas alegrias que tínhamos deixado para trás. Eu sentia-me grata por ele não me ter abandonado, mas o peso do que tinha acontecido continuava a assombrar cada gesto, cada palavra não dita. Foi numa dessas tardes, enquanto os miúdos brincavam no jardim, que ouvi o som de uma moto aproximar-se. O meu coração acelerou imediatamente. Lá estava ele, João, com seu olhar penetrante e aquele sorriso que me fazia sentir uma mistura de medo e desejo proibido. Tentando manter a calma, afastei-me e voltei para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim. Antônio não tinha reparado na sua presença, e eu não queria preocupar mais o meu marido. Mas João não desistia. Nos dias que se seguiram, continuou a aparecer, encontrando maneiras de estar perto de mim, sempre com aquela desculpa do gás, da manutenção, ou simplesmente da amizade. Cada visita era um teste minha força, e eu sentia-me cada vez mais presa numa batalha que não queria lutar. Uma tarde, enquanto Antônio estava no trabalho, João entrou em casa com um ar diferente, mais urgente, mais intenso. Ele fechou a porta atrás de si e aproximou-se devagar, os seus olhos a queimarem minha pele. Inês, sabes que não posso deixar isto assim. Tu és minha, e eu vou fazer-te ver isso. O medo congelou-me, mas algo dentro de mim recusava ceder. Levantei-me, tentando parecer mais confiante do que me sentia, e disse-lhe firmemente: chega, João. Isto tem de acabar aqui e agora. Se não te fores embora, vou contar tudo ao Antônio. Ele riu-se, um riso baixo e ameaçador. Pensa bem, Inês. Achas que ele vai acreditar em ti? Ou será que vais acabar sozinha, sem nada nem ninguém? Aquele momento foi o ponto de viragem. Percebi que tinha de agir, não só por mim, mas pela minha família. Não podia permitir que aquele homem destruísse o que restava do meu casamento. Comecei a procurar ajuda, a falar com amigos próximos, a pensar em soluções para proteger a minha família e a mim mesma. Mas, no fundo, sabia que esta batalha ainda estava longe de terminar. O passado tinha deixado marcas profundas, e o futuro era incerto. Antônio merecia a verdade completa, e eu precisava de encontrar a coragem para lhe mostrar que, apesar dos erros, o meu amor por ele era real. Continue. Nunca imaginei que o dia em que decidi abrir o meu coração a Antônio fosse tão doloroso e confuso. Sentei-me com ele à mesa da cozinha, o mesmo local onde tantas vezes partilhamos momentos felizes, e comecei a contar-lhe todos os detalhes que até então guardava no silêncio da minha alma. Enquanto falava, vi as emoções a cruzarem o seu rosto. Surpresa, dor, raiva e, por vezes, uma tristeza profunda que me fazia querer fugir dali. Antônio ouviu tudo em silêncio, sem interromper, tentando processar cada palavra. Quando terminei, o silêncio entre nós era pesado, quase palpável. Ele levantou-se lentamente, caminhou até mim, com um olhar carregado de emoção, disse: Inês, isto vai partir o nosso mundo em pedaços, mas se queremos reconstruir, temos de ser honestos. Vamos procurar ajuda, juntos. Nas semanas que se seguiram, Antônio e eu começamos a frequentar sessões de terapia de casal. Era difícil expor as feridas abertas, mas também era a única forma de tentar curá-las. A terapeuta ajudou-nos a compreender que o amor não era suficiente para apagar o passado, mas podia ser a base para um novo começo. Enquanto trabalhávamos na nossa relação, João continuava a ser uma presença ameaçadora. Ele não desistia, insistindo nas suas visitas e mensagens, tentando intimidar-me e controlar a minha vida. Em alguns momentos, sentia que o medo de o perder era maior do que a vontade de resistir, e isso fazia-me questionar a minha força. Foi numa dessas noites, quando Antônio estava a trabalhar até tarde, que João apareceu na nossa porta com um olhar sombrio. Fechou a porta atrás de si e disse, num tom baixo e ameaçador: Inês, não fujas. Isto ainda não acabou. Tu e eu temos uma história que ele nunca vai entender. Eu tremia, mas tentei manter a calma. João, não tenho nada contigo. Quero que te afastes da minha vida e da minha família. Ele deu um passo mais perto, e eu senti o seu hálito quente no meu rosto. Não vais conseguir livrar-te de mim assim tão facilmente, murmurou. Naquele momento, soube que precisava de agir com determinação. Se não fosse agora, talvez nunca conseguisse libertar-me daquela prisão. Liguei para Antônio e expliquei o que tinha acontecido. Ele prometeu voltar para casa imediatamente e proteger-nos. A presença de Antônio trouxe um conforto imediato, mas também revelou a fragilidade da nossa situação.
A batalha contra o passado estava longe de terminar, e eu sabia que teria de lutar todos os dias para proteger o futuro da minha família. Continue. Nunca imaginei que a verdade pudesse desencadear uma tempestade tão intensa. Quando Antônio chegou à casa naquela noite, o ar parecia carregado, como se o próprio céu pressentisse o conflito que se avizinhava. João, que ainda estava no interior da casa, virou-se lentamente para ele, com um sorriso frio e um olhar que parecia desafiar qualquer tentativa de intervenção. Antônio, meu amigo, não esperava que fosses tão rápido, disse João com uma voz calma, quase sarcástica. O meu coração apertou-se e um frio percorreu a minha espinha. Não era apenas uma visita, era uma declaração de guerra. Antônio, embora surpreendido, manteve a postura firme. João, já chega. Estás a invadir a nossa privacidade, a ameaçar a minha família. Isto tem de acabar, afirmou, com uma voz que misturava raiva e preocupação. Eu senti a força dele, a vontade de proteger o que era nosso, e isso deu-me alguma esperança. Mas João não parecia disposto a recuar. Tu não sabes tudo, Antônio. Há segredos que ela esconde, e eu sei mais do que imaginas, disse, olhando para mim com uma expressão que me fez sentir pequena e vulnerável. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Nessa noite, a tensão instalou-se como uma sombra que não nos largava. Antônio e eu tentamos conversar, mas as palavras pareciam insuficientes para expressar tudo o que sentíamos. A presença de João, mesmo quando não estava fisicamente ali, pairava sobre nós como uma ameaça invisível. Dias depois, comecei a receber mensagens anônimas, insinuando segredos que poderiam destruir tudo o que tínhamos reconstruído. O medo começou a tomar conta de mim, e percebi que João estava a usar tudo o que sabia para controlar a minha vida. Foi então que encontrei um velho amigo da aldeia, o Manuel, que me ofereceu ajuda. Ele conhecia João e sabia dos seus segredos mais obscuros. E foi através dele que descobri que João tinha um passado sombrio, cheio de manipulações e traições, e que não era o homem que Antônio pensava conhecer. Com esta nova informação, sentia-me mais preparada para enfrentar João, para proteger a minha família e para lutar pelo nosso futuro. Mas sabia que a batalha ainda estava longe de acabar, e que o próximo capítulo da nossa história poderia ser ainda mais perigoso. Continue. Com as revelações que Manuel me trouxe, senti uma mistura de alívio e apreensão. Finalmente, tinha em mãos informações que poderiam ajudar a desmascarar João e afastá-lo de vez da minha vida e da vida do Antônio. Mas, ao mesmo tempo, percebi que estávamos a lidar com um homem perigoso, capaz de tudo para manter o seu controle sobre mim. Decidimos, Antônio e eu, preparar um plano para enfrentar João de uma vez por todas. Com a ajuda de Manuel, começamos a recolher provas das suas ameaças e manipulações. Instalamos câmaras discretas na entrada de casa e anotamos todas as suas visitas e mensagens. Cada passo era pensado ao pormenor, na esperança de que, finalmente, pudéssemos pôr fim ao pesadelo. Mas João não se deixou intimidar. Numa noite, quando Antônio estava fora a trabalhar, ele apareceu novamente. Desta vez, entrou na casa sem pedir licença, os olhos a brilharem com uma mistura de raiva e obsessão. Aproximou-se de mim, segurou-me pelo braço e sussurrou: "Achaste que me ias esquecer assim? Eu sei tudo, Inês. E não vou desistir." O medo apertou meu peito, mas a coragem que Antônio e Manuel me tinham dado fortaleceu-me. Soltei-me do seu aperto e disse-lhe com firmeza: "Não tenho medo de ti. Vais pagar por tudo o que fizeste." João riu-se, um riso cruel que ecoou pelas paredes da casa. "Veremos, Inês. Veremos quem vai ganhar esta guerra." Na manhã seguinte, entregamos as provas às autoridades locais com a ajuda de Manuel. Esperávamos que, finalmente, a justiça fizesse o seu trabalho e que João fosse afastado das nossas vidas. Mas sabíamos que ele não iria desistir facilmente, e que a batalha ainda não tinha terminado. Enquanto isso, Antônio e eu continuamos a reconstruir o nosso casamento, apoiando-nos mutuamente e aprendendo a perdoar e a confiar novamente. A sombra de João continuava a pairar, mas agora sentíamos que estávamos mais fortes, unidos na luta pela nossa felicidade. No entanto, um segredo ainda permanecia escondido, um segredo que poderia mudar tudo e que eu ainda não tinha coragem de revelar a Antônio. Um segredo que poderia ser a chave para o verdadeiro final desta história. Continue. A pressão atingiu um ponto insuportável. João, agora acossado pelas provas e pela atenção das autoridades, tornou-se ainda mais perigoso e imprevisível. A sua obsessão por mim transformou-se numa tempestade que ameaçava arrasar tudo à sua volta. A cada visita, a cada olhar, sentia como se estivesse a caminhar numa corda bamba sobre um abismo,
onde um passo em falso poderia significar o fim da minha sanidade e da minha família. Os dias tornaram-se noites insones, marcadas por suspiros contidos e olhares desconfiados. Antônio, apesar de tudo, manteve-se firme ao meu lado, tentando ser o pilar que eu desesperadamente precisava. Mas eu via, nos seus olhos, o peso do sofrimento, da dúvida e do medo que aquela situação lhe causava. A nossa relação, ainda que fortalecida pela coragem de enfrentar o passado, estava a ser testada até o limite. Numa dessas noites, enquanto Antônio dormia, o telefone tocou. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado era inconfundível. João. Com uma calma perturbadora, ele sussurrou: "Achaste que isto acabou? Ainda tens muito para pagar, Inês. E desta vez, ninguém poderá salvar-te." A ameaça fez-me estremecer, mas também acendeu uma chama de determinação dentro de mim. Não podia deixar que o medo me dominasse. Precisava de proteger a minha família, precisava de encontrar forças para enfrentar aquilo que ainda estava por vir. Nos dias seguintes, percebi que a situação atingira um nível que exigia mais do que coragem, exigia estratégia, apoio e, acima de tudo, união. Antônio e eu começamos a planear uma mudança definitiva, longe do passado, longe das sombras que nos perseguiam. Era a nossa última esperança de paz. Mas mesmo quando parecia que o pior estava para trás, um segredo que eu guardava começou a pesar cada vez mais na minha consciência. Um segredo que poderia não só abalar a confiança de Antônio, mas também mudar para sempre o rumo das nossas vidas. O peso dessa verdade tornou-se insuportável, e percebi que, para realmente sermos livres, eu teria de encarar não só os fantasmas do passado, mas também a minha própria culpa e arrependimento. Continue. O segredo que carregava no fundo do meu coração era um peso que me consumia a cada dia que passava. Sabia que, para Antônio e para mim, a verdade era uma linha tênue entre a destruição e a redenção. Naquele momento, mais do que nunca, percebi que a honestidade seria a única ponte para um futuro onde pudéssemos realmente renascer. Numa noite silenciosa, decidi finalmente abrir o meu coração por completo. Sentei-me ao lado de Antônio, que me olhava com uma mistura de preocupação e esperança, e contei-lhe tudo. Não só o que tinha acontecido com João, mas também a profundidade da minha solidão, os momentos em que quase sucumbi, e o medo que me impedia de ser completamente sincera. As lágrimas correram pelos nossos rostos, misturando dor e alívio. Antônio segurou-me as mãos e disse, com voz firme: "Inês, o passado não pode ser apagado, mas podemos escolher como ele nos define daqui para frente. Eu estou aqui, contigo, e juntos vamos encontrar a paz que merecemos." Nos dias que se seguiram, começamos a construir uma nova vida, baseada na verdade e na confiança renovada. João desapareceu do nosso caminho, afastado pela justiça e pelo nosso compromisso inabalável. A nossa casa, antes palco de segredos e medos, transformou-se num refúgio de amor e esperança. Por vezes, quando passo pela cozinha e vejo o velho botijão de gás, lembro-me da tempestade que enfrentamos. Lembro-me das escolhas difíceis, dos momentos de fraqueza e da força que encontrei para lutar. Sei que o caminho não foi perfeito, mas foi verdadeiro. Esta é a história de uma mulher que se perdeu nas sombras da solidão e da tentação, mas que encontrou o caminho de volta para a luz através do amor e da coragem. Porque, no fim, todos merecemos uma segunda chance. E enquanto Antônio e eu caminhamos lado a lado, sei que o futuro é incerto, mas também cheio de possibilidades. Porque, afinal, a vida é feita de escolhas, e a minha foi escolher o amor, a verdade e a esperança. Mas esta história, a nossa história, ainda tem páginas por escrever. E quem sabe o que o amanhã nos reserva? Fim.